Bom dia. Na última aula nós vimos que as orações subordinadas são aquelas que desempenham alguma função sintática da oração principal. Além disso, nós vimos que as orações subordinadas podem ocupar a função ou de um substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Nesta semana nós vamos estudar as orações que equivalem a substantivos. Mas antes vamos revisar um pouquinho qual é a função de um substantivo. Substantivo é a palavra que nomeia um ser, um lugar, uma qualidade, um sentimento, entre outros. Sendo assim, uma oração substantiva é uma oração que ocupa na frase as mesmas funções que um nome. E entre as funções que um substantivo pode ocupar numa frase, nós temos o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o aposto, o complemento nominal e o predicativo. E nessa semana nós vamos nos concentrar em três funções, em três orações substantivas que ocupam as funções de substantivo. As orações que têm a função de sujeito, as de objeto direto e as de objeto indireto. Relembrando, o sujeito é o ser sobre o qual se faz alguma declaração. E vamos entender isso observando a frase a seguir. É importante que você aprenda português. Observe que a primeira oração é importante, ela fica incompleta sem a informação a seguir, que você aprenda português. Nesse caso, que você aprenda português funciona como o sujeito do verbo é. Nesse caso, que você aprenda português vai ser o sujeito da oração principal. Por isso, vai receber o nome de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subordinada, porque exerce a função da oração principal. Substantiva, porque essa função seria própria de um substantivo. E subjetiva, porque essa função é a de sujeito. As orações subordinadas substantivas também podem aparecer na sua forma reduzida, com um verbo em uma forma nominal, que pode ser o particípio, o gerúndio ou o infinitivo. Observe aqui. É importante aprender português, onde eu substituí o que você aprenda pelo verbo na forma nominal, pelo aprender no infinitivo. Então, resumindo, as orações subordinadas substantivas, subjetivas, podem aparecer na sua forma desenvolvida, com o conectivo, a palavra que exerce a ligação entre as orações, e com o verbo conjugado, você aprenda, ou então na forma reduzida, sem conectivo e o verbo na forma nominal. Vamos agora estudar as orações subordinadas substantivas que têm a função de objeto direto. Mas antes, vamos relembrar o que é o objeto direto. O objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. Esse complemento vem ligado ao verbo sem preposição. O professor espera que você aprenda português. Observe que nós temos duas orações. O professor espera, a primeira, e a segunda, que você aprenda português. Sendo que a primeira oração ela fica incompleta sem a segunda. Eu preciso saber o que o professor espera. Nesse caso, que você aprenda português completa o sentido do verbo esperar da primeira oração. Sendo assim, que você aprenda português é o objeto direto do verbo esperar. Sendo assim, que você aprenda português vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque tem a função de objeto direto. Vamos agora às orações que têm a função de objeto indireto. Mas antes vamos relembrar o que é essa função. O objeto indireto é o complemento de um verbo transitivo indireto. Esse complemento vem geralmente ligado ao verbo através de uma preposição. Lembra-te de que és pó. Mais uma vez, nós temos duas orações. A primeira, lembra-te, e a segunda, de que és pó. Sendo que a primeira oração ela fica incompleta sem a segunda. Se eu falo lembra-te e não digo o que deve ser lembrado, a oração ela fica incompleta. Nesse caso, o verbo lembrar precisa de um complemento, de que és pó. Como esse complemento ele é iniciado pela preposição de, nós temos um objeto indireto, porque o objeto indireto é um complemento verbal com preposição. E uma vez que de que és pó é o objeto indireto de lembra,
essa oração de que és pó vai ser classificada como uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, uma oração com a função de objeto indireto. E terminamos então a primeira parte do nosso estudo das orações subordinadas substantivas. Até a próxima semana!